aí galera do primeiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa primeira aula de movimento circular. Nosso bimestre ele tá bem curtinho, isso eu tô gostando, porque dá pra gente aprofundar em um monte de exercício maneiro, tá? Como eu falei pra vocês, movimento circular não é difícil, mas também não é fácil. Por quê? Porque entram letrinhas novas que a gente não conhece muito e aí a gente fica um pouco confuso, mas sempre usem a dica que eu dei a vocês. Que dica é essa? Olhar as unidades de medida. Quando você vai olhando as unidades de medida, você vai sabendo do que ele está se tratando, quais informações ele está te falando nos exercícios, tá bom? Hoje a gente vai falar de um assunto onde quem está estudando ondas já está ligado, que é a questão do período e da frequência, ok? Vamos lá. A frequência. O que seria essa abençoada dessa frequência? Galera, quando a gente tá na escola, fulaninho é muito frequente, esse ano ele teve uma frequência ok. Quer dizer o quê? Que eu coloquei um ano e fui vendo quantas vezes o maluco brotou na escola, ok? A pessoa apareceu na escola, pronto. Então, o que que acontece? O que seria a frequência usando o movimento circular? É você determinar um tempo, tipo assim, 5 minutos, e ver quantas vezes o móvel conseguiu fazer as suas voltas, ou seja, o que seria a frequência? Quantas voltas você conseguiu realizar num certo tempo, ok? Você determina o tempo ali e vê quantas voltas foram feitas. Frequência tem fórmula. Número de voltas sobre o tempo. Ou seja, pegou um exercício que está dizendo assim, o móvel deu 10 voltas em 5 segundos. Então você tem 2. Maiara, vai deixar o 2 puro? Qual a unidade de medida de frequência? A unidade de medida de frequência é Hertz, tá? Só que o que que acontece? Na maioria das vezes ele não coloca Hertz, só quando ele tá bonzinho. Na maioria das vezes ele te dá frequência numa outra unidade de medida, que é RPM, rotação por minuto, ok? Só que no SI, a unidade de medida para frequência é Hertz. Então você tem que transformar para Hertz. E como fazer essa transformação? Te deu a frequência em RPM, divide por 60, você encontra em Hertz, ok? Tá, legal. Já vimos o que é frequência. Agora vamos para a prima. Prima da frequência, o período. Primo, né? Melhor dizendo. Primo da frequência, o período. Vamos lá. O que seria o período? É o tempo que você leva para dar uma volta. Ou seja, tu saiu daqui, o tempo que tu levou para chegar aqui de novo, ok? Frequência a gente usa como F mesmo a letrinha, tá? Período a gente usa como T. Vou botar aqui. Perdi meu apagador no paninho mesmo. Ó. Período, que é o nosso T. T, aí a moça bota aí, ó, tá linda. Vamos lá, galera. É o tempo que você leva para dar uma volta, ok? Então vamos lá. Qual a unidade de medida? Segundos, tá? Só que a gente sabe que no nosso dia a dia, o período tá presente sem a gente perceber. Vamos lá. Por exemplo, a rotação da Terra. Por exemplo, o movimento de translação. Não é uma volta completa que a Terra faz para fazer tanto a rotação quanto a translação? Então a gente meio que tem aí o período se envolvendo, ok? O tempo que a Terra leva para fazer a rotação é o período. O tempo que a Terra leva para fazer a translação é o período. Aí eu vou pegar isso aqui, vamos lá, para falar com vocês. Meu relógio bem garota. Vamos lá. O tempo que o meu ponteiro das horas leva, se ele tá aqui no 12, o tempo que ele leva para chegar aqui no 12 de novo é o período. Do meu ponteiro dos segundos, a volta completa que ele dá é o período. E dos minutos é o período, ok? Tem uma tabelinha que eu vou colocar do lado disso daqui, que por curiosidade, ok? Que ele vai te dar todos os valores do período. Lembrando que período no SI é medido em segundos. Então, se você me pega, por exemplo, para dar a volta completa eu levei
24 horas. Maiara, esse é o período? É, mas tá na unidade medida errada, tá em hora, não pode, né, filha, é em segundos. Como é que eu faço de hora para segundo? Multiplico por 3.600. Então você vai ter que lembrar essas transformações de tempo na época da tia Ricota, que vocês estavam jogando bolinha de papel um no outro em vez de ouvir a tia Ricota enquanto ela falava, ok? Maiara, levei 2 dias para fazer uma volta. Como eu vou passar para segundos? Ué, tu vai ter primeiro que passar para hora, depois você vai passar para segundo. Como assim, Maiara? Vou dar um exemplo. Não era nem para eu estar falando disso, isso daí é fundamental. 2 dias tem quantas horas? Se eu sei que um dia tem 24 horas. Essa regrinha de 3 que tu vai ter que fazer. Aí tu vai multiplicar cruzado, tu vai achar o resultado em horas, aí depois você vai multiplicar por 3.600 para achar em segundos, ok? Foca nisso, que tem exercício que você vai ter que transformar o período que ele te deu em horas, ou dias, ou meses, ou anos, você vai ter que fazer esse voltão para poder transformar em segundos, beleza? Porque a unidade não é FI. Então vamos lá. Maiara, existe algum tipo de relação entre o período e a frequência? Existe. Se você quer a frequência e tem o período, você pega o valor do período e coloca aqui, que tu já acha a frequência. Que 1 é esse? Esse 1 é fixo da fórmula. Você não vai botar nenhum outro número aqui. É fixo, é um valor fixo. Agora, se você quer o período e tem a frequência, é quase a mesma fórmula. Você só muda de lugar. Ok? Então vamos lá. A relação que a gente tem entre período e frequência são essas duas formulazinhas. Se você tem um, você consegue achar o outro. Ok? Vamos lá. Qual outra relação que a gente tem também entre período e frequência? É com a velocidade angular. Lembra da nossa barriguinha que a gente viu semana passada? A gente viu 2 fórmulas dessa barriguinha. A gente viu deslocamento angular sobre o raio e a gente viu também deslocamento angular sobre o tempo, e a gente viu também a fórmula de velocidade escalar que relaciona com a velocidade angular. Não vemos essas 2 fórmulas? Agora eu vou acrescentar mais 2 para achar a velocidade angular, quando você tem frequência e período. Vamos lá. Quando você tem o período, sua fórmula vai ficar 2π sobre o período. Quando você tem a frequência, sua fórmula vai ficar 2π vezes a frequência, ok? Então, tudo depende das informações que ele te der. Então, se liga. Se ele está falando em hertz, ele está te dando frequência. Então, tu vai usar essa fórmula aqui para achar a velocidade angular. Se ele está falando em segundos, ele está te dando período. Então, você vai usar essa fórmula aqui para achar a velocidade angular. Cara, movimento circular não é difícil, ok? Só tem muita formulazinha diferente que a gente não está muito habituado. Maiara, esse π brotou aqui, eu preciso substituir igual na matemática? Não é necessário você substituir, só se o exercício abrir no final um parêntese falando substitua por 3,14, ou então substitua por 3, ou então substitua por 22 sobre 7. Enfim, se ele inventar de você substituir, você substitui. Se ele não falar, você vai deixar a resposta em π, ok? Tipo assim, a resposta vai ficar assim, vou dar um exemplo, 30π. Beleza, deixa o π aí, não pediram para substituir, ok? Então vamos lá. Eu tentei pisquei os 2 olhos. Vamos para os exercícios para ver como é que a gente faz isso daqui? Vamos lá. Primeira questão. Um garoto no gira-gira descreve um movimento circular, executando 5 voltas em 20 segundos. Determine o período e a frequência desse movimento. O que ele está te dando, gente? 5 voltas em 20 segundos. Ou seja, como eu vou achar a frequência? Número de voltas sobre o tempo. Ou seja, quantas voltas mesmo? 5. Em quanto tempo mesmo? 20. Ok? Aí você vai fazer a continha aqui, né? Que é a vida. 0, vou botar 50. Vai o 2.
Aí vai sobrar 10 aqui, ok? E aí o que que vai acontecer? Vai ter que botar o 0,25. Ok? Então vamos que vamos. O que que a gente achou agora? A frequência. Beleza. Como eu vou achar o período, que é o que ele quer também? Período, eu sei que é 1 sobre a frequência. Então vai ser 1 sobre 0,25. Mas posso deixar assim? Ou fica feio, né? Como que a gente pode deixar isso daqui melhorado? Vocês querem dividir isso ou querem deixar assim? Se vocês quiserem deixar assim, a gente bota assim, ó. Que aí ficou feio, né? Mas eu sei que 0,25 é pertinente a quê? A 1/4. Ou seja, repete a primeira vezes o inverso da segunda, isso daqui vai dar 4 segundos, ok? Se você quiser fazer essa jogada, faça. Se você quiser deixar do outro jeito e a questão for discursiva, dependendo do professor, ele pode ser maneiro contigo, tá? Vamos lá, vamos ver a próxima questão. Próxima questão. Um carrossel gira efetuando uma rotação completa em 4 segundos. Determine a frequência. Pô, tranquilo. O que quer dizer uma volta em 4 segundos? Ele tá te dando o quê? Ele tá te falando o período, cara. Porque ele tá dizendo que o cara realizou uma volta em 4 segundos. Então vamos lá. Ele quer a frequência. Só que a gente não precisa dessa fórmula aqui. A gente vai fazer, ó. Que a frequência é 1 sobre o período, ok? O período ele te falou em segundos, hein? Ele realizou uma volta em quantos segundos? 4. Então, a minha frequência é 1/4 Hz ou 0,25 Hz, que é só você fazer essa divisão aqui, ok? Sem mistério. Vamos lá. Um ponto em movimento circular descreve 15 voltas por segundo. Ele não está sendo muito claro, mas se liga, 15 voltas por segundo, ou seja, a cada 1 segundo se dá 15 voltas, ok? Numa circunferência de 8 centímetros de raio. Qual a sua velocidade angular, o seu período e a velocidade linear? Essa questão quer 3 coisas, ok? Só que se liga, tudo está na unidade medida certa na FI, exceto o raio que está em centímetros. A gente não lida com raio em centímetros. Só que nessa questão, se você for olhar, as alternativas estão em centímetros. Então nessa questão ele te autoriza a usar o raio em centímetros, ok? Então a gente não vai precisar transformar, ufa, porque a gente ia dar uma voltinha maior. Vamos lá. 15 voltas, 1 segundo, ok? Raio 8 centímetros. E aí que é a velocidade angular. Velocidade angular ou é pela frequência ou é pelo período. Vamos dar uma olhada. Tem como descobrir a frequência? Tem. Porque é um número de voltas sobre o tempo. Ou seja, número de voltas sobre o tempo. Isso é 15. Então, essa fórmula aqui a gente vai usar essa daqui da frequência, ok? Então, vamos lá. 2π vezes 15. Tá falando alguma coisa de substituir π? Não tá. Então, a resposta vai ficar... Isso tudo é uma multiplicação. 2 vezes 15 é 30. Então, o resultado é 30π. Ok? Então, vamos lá. Segurar a onda. Período. Período é 1 sobre a frequência. Então, período é 1 sobre 15. Ok? Sem mistério nenhum. Agora, a velocidade linear. A gente sabe que a única fórmula de velocidade linear é essa daqui. Ok? Então, vamos lá. Velocidade linear vai ser quem? O 30, que é a angular, 30π, vezes 8, que é o raio, ok? E aí quanto é que vai ser 3 vezes 8? 24, mais o zerinho, que é 30, π,
tá aqui o resultado de cada informação, de cada coisa que ele pediu. Gente, difícil? Não é difícil, cara. Só você ter atenção no que ele, nas coisas que ele te informou. Então, qual é a melhor alternativa aqui? A C, ok? Vamos que vamos. Ou melhor, né? Vou deixar alguns exercícios para vocês tentarem também aí no lar de você, na residência. Então, vamos lá. Por hoje é só, tá? Na nossa próxima aula faremos mais exercícios. Não faltem no plantão de dúvidas, porque lá a gente dá uma revisada maneira no conteúdo, ok? Tenta não perder. Vamos que vamos, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, coloca um joinha aí, um like aí, para dar uma moral pra tia. E aí, vamos que vamos estudar os próximos capítulos, o que vem por aí, tá bom? Beijo e até a próxima.